Fala, meu povo, tudo bom com vocês? O projeto Nossas Mulheres nasceu lá no Instagram com lives semanais comigo, a Fê Pineda e a Vitória Xavier. Eu vou deixar o Instagram de todo mundo aqui na descrição para vocês acompanharem o trabalho das meninas também. A gente decidiu trazer esse projeto aqui pro YouTube, então se preparem que todo sábado vai rolar um vídeo super legal discutindo algum tema da cultura pop, de alguma série, de algum filme, de algum livro que tenha relação com mulheres incríveis e protagonistas ou não, mas que representem ali boa parte dos dilemas do dia a dia da vida de uma mulher. E hoje, pra gente já começar com o pé na porta, vamos falar de Sex Life, a série da Netflix super polêmica, que gerou aí um conflito essa semana por ter sido renovada para a segunda temporada, e aquela grande discussão, foi traição? Ou é um relacionamento não monogâmico que tá acontecendo ali no final dessa primeira temporada? Então bora bater papo que hoje a gente tem convidada especial aqui também. Roda a vinheta. Recebemos Cíntia, que é seguidora, gente, participando maravilhosamente bem, sabe por quê? Porque Cíntia me mandou um inbox me corrigindo e eu falei, venha me corrigir aqui em vídeo. Maravilhosa. Mas muito fofa. Inclusive, eu agradeço muito por ter me corrigido. E aí eu já queria começar, antes de te apresentar oficialmente, pedir para você falar um pouquinho de você, eu já queria começar fazendo essa retificação aqui, que eu falei bastante sobre monogamia e poligamia, discutindo os assuntos da série Sex Life, e a correção de Cíntia foi exatamente sobre o termo poligamia, que ele é um termo não oposto à monogamia. A monogamia, o termo oposto é não monogamia, certo? Isso aí, exatamente. E aí a gente tem poligamia e o oposto é? Poliandria. Poliandria. Porque poligamia é um termo relacionado ao homem ter várias parceiras, várias esposas e tudo mais. E poliandria são mulheres tendo vários parceiros e vários maridos, etc, etc. Então, Cíntia, se apresente. Quem é você? Bem, meu nome é Cíntia Fiuza, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? E quando você comentou, eu vi os stories, eu não tinha visto a série ainda, mas eu fiquei já ligada ali naquele termo que não estava batendo. Eu fico muito preocupada, porque eu já pesquiso um pouco, né, estudo um pouco sobre o assunto da não monogamia há alguns anos, há uns 8 anos mais ou menos, e sempre que esse assunto vem à tona, entra na moda novamente, as pessoas relacionam com poligamia e aí tudo desenrola errado, porque já partiu do pressuposto errado. Uhum. Então é isso, eu venho estudando esse assunto, venho vivendo um pouco dentro desse mundo, tenho muitos amigos dentro da rede não monogâmica aqui no Rio de Janeiro, e sou uma curiosa, eterna curiosa. Eu achei incrível existir uma rede não monogâmica no Rio de Janeiro. Tem coisas que existem assim que eu não faço nem ideia, e eu acho maravilhoso quando eu descubro um mundo dentro do mundo que eu acredito ser o real, sabe? E olha que tem no Brasil, cada cidade tem a sua. E eu acho muito natural que tenha, né? Porque é importante, acho que você ter uma rede de contato, também uma rede de apoio em que você possa conversar sobre o que você vive sem julgamento, né? Conhecer, a gente faz amigos com interesses em comum, nesse caso você está encontrando pessoas que também têm uma vivência parecida, né? Acho que faz total sentido, assim, acho muito interessante também. A gente falou bastante sobre a série Sex Life, sobre essa representação que a série traz, talvez ali de uma discussão ainda muito embrionária sobre essa questão da não monogamia, ou então da traição num casamento monogâmico. Eu acho que a série trabalha bastante, né, esses dois temas, quer dizer, não bastante, trabalha um pouco, é uma grande introdução essa primeira temporada, e esse assunto retornou aqui pra gente por conta da renovação da Netflix. A gente vai ter continuação da série, a gente vai descobrir por que Billie estava correndo na rua e se o marido dela realmente estava ciente de tudo que estava acontecendo. Não sei por onde vocês gostariam de começar também esse papo. Eu acho que ia ser interessante a gente trazer um pouquinho
para quem não tem ideia do que é a não monogamia, a gente dá uma pincelada só no termo, né? Se a Cíntia puder explicar de forma breve o que é, né? Para também a gente conseguir entender e mesclar com o que a gente assistiu na série, né? Porque, por mais que seja de forma bem superficial, a série tenta chegar num assunto que é muito maior, né? Uhum. Então, não é simplesmente uma mulher traindo o marido porque olhou e falou, tô casada com o Ken da Barbie e quero o meu ex. É muito mais, né? Então, se a Cíntia puder explicar de forma resumidinha o que é essa não monogamia. A primeira coisa que as pessoas pensam quando pensam em não monogamia é logo a parte da sexual, né? Vai sair transando e conhecendo outras pessoas. Mas para muito além disso, a não monogamia ela vai discutir todo o sistema da monogamia. Ela é tudo o que a monogamia não vai ser. Então, dentro desse termo, a mulher tem muito mais liberdade, sabe? Porque dentro da monogamia, a mulher tem um papel muito fechadinho. A monogamia em si, ela tem um manual que ele é muito bem estabelecido. Se você começa a namorar alguém monogamicamente, você já sabe o que se espera de você. Sim. Você sabe como você tem que se comportar, como ele tem que se comportar e tá tudo certo. Agora, na não monogamia, tudo tem que ser muito mais conversado. Então, ele é um sistema que é político e social, entendeu? Ele vai tratar de todas essas questões. E vale lembrar que, na série, a Billy está discutindo a não monogamia / a monogamia, né? E na vida, de forma empírica, né? Ela está vivendo isso. Mas vale deixar muito claro que aquele casal de amigos do marido dela, eles continuam sendo monogâmicos, mas ali já vai para o lado fetichista, né? Que é outra coisa também. Que é outra coisa. O fato deles serem praticantes de swing não fazem dele um casal não monogâmico. Exatamente. Também é legal a gente deixar bem claro. Até porque eles não entram justamente na discussão. Eles não aprofundam para além do sexual. Eles usam né, as festas e tal como maneira de ter um escape, trazer uma novidade, apimentar a relação também perfeitamente saudável, se os dois de acordo, mas é outra coisa, né? E tem uma questão, né, Cíntia? Por exemplo, na série a gente vê a Billy, ela estuda esse assunto, ela está estudando isso na faculdade, e é muito curioso porque ela, para mim, é o exemplo perfeito daquela pessoa que estuda muitas coisas na teoria, mas na prática ela não sabe nem por onde começar, ela não consegue nem conversar sobre privacidade com o marido dela, né? Que é algo muito básico. Então, assim, como que ela vai querer viver? Me incomoda muito. Como que ela vai conseguir conversar para ter uma relação não monogâmica se nem sobre a senha do computador dela ela consegue conversar? Mas, enfim, ela é uma estudiosa do assunto, né? Então, ela sabe muitas coisas na teoria e na prática a gente está vendo aí que ela está meio... como que eu posso dizer? Sapateando, né? Assim, tá pisando em ovos. Mas eu acho que isso vem muito também, aí é uma questão de desconstrução. O que uma pessoa precisa desconstruir para encarar uma relação não monogâmica? Porque aí, justamente, pegando o exemplo da Billy, ela se interessa pelo assunto, ela estuda o assunto, mas a gente está numa sociedade em que a monogamia é compulsória. Né, assim, você começou a namorar, se ninguém discute nada, você já sabe que é isso que você estava falando, né? Você já sabe do que se trata e pronto. Até acho bom que os mais jovens hoje em dia parece que eles estão discutindo. Nosso relacionamento é aberto, é fechado, que eu não sei nem se tem a ver o termo ou não, se muda alguma coisa, se mudar me explica também, Cíntia, porque nesse ponto não sei. Mas você começa a namorar alguém hoje, essa conversa já acontece. Ou você tá ficando com alguém para evoluir, fala, bom, se isso aqui virar um relacionamento sério, para mim precisa ser um relacionamento fechado, não, eu gostaria de um relacionamento aberto. Você já percebe que não tem como vocês, né, ou vai ter que ser conversado para alguém ceder, enfim. Mas é algo que acho que hoje está evoluindo. Mas a própria Billy, ela é curiosa por uma coisa, mas foi construída numa outra ideia, né, de política social, tudo, enfim. O que a pessoa precisa, voltando, o que a pessoa precisa desconstruir para chegar lá, será? Tudo, praticamente tudo, né? Tudo que você aprendeu desde o início, especialmente para as mulheres, assim, porque a gente já é ensinada né, a nossa geração, nas princesas e tudo mais. Então, você já desconstrói todo um ideal. A partir do momento que você começa a ter incômodos, que algo não tá ligando na narrativa que te contaram, que você vai conhecer alguém, essa pessoa vai te completar, e clicou.
Vocês dois não precisam de mais nada. A partir de agora, vocês são uma nova unidade e tudo que existiu para trás esquece. Amigos, quando desce, os dois forem, sabe? Toda essa coisa de um casal que é único, um ser só, é desconstruída. Então, os indivíduos dentro da relação começam a ter mais liberdades. Então, a partir do momento que você começa a ter esses incômodos, você pode começar a tentar descobrir por que você tem esses incômodos. Queria saber de vocês, aí das três, no caso, que uma pergunta que me surgiu. É automático você falar, até gostaria, mas eu sou ciumenta, ou para mim não dá. Vocês acreditam que se todo mundo fosse seguro, consequentemente, todo mundo não teria ciúmes e, por consequência, todo mundo se descobriria não monogâmico? Eu acho que sim. Inclusive, eu refleti muito sobre isso lendo a entrevista do Will Smith dessa semana que saiu, que, né, ele anunciou que ele e a Jada têm um casamento não monogâmico e que ele só se sentiu à vontade para falar sobre isso agora publicamente porque ela teve uma matéria em que, né, dizia que ela havia traído o marido e tudo mais, e eles falaram, não foi traição, a gente tem um relacionamento não monogâmico. E ele falou uma frase que me marcou muito, que ele disse assim, que eles têm períodos do relacionamento deles, já que eles são casados desde 1997, períodos monogâmicos, em que eles estão exclusivamente um para o outro, e períodos em que eles sentem vontade de não ser monogâmicos. E aí eu fiquei pensando que isso faz muito mais sentido do que qualquer martelo que você bata. Porque não acho nem que seja só uma questão de insegurança ou de ciúme, ou de você colocar talvez o seu amor próprio na mão do seu parceiro ou da sua parceira. Não acho nem que seja só isso. Eu acho que também é uma questão de você se entender como indivíduo. Isso, para mim, é muito mais relevante dentro de toda essa discussão. De você se entender como um indivíduo que, antes de conhecer aquela pessoa, já tinha algumas necessidades. E que talvez você tenha afogado essas necessidades para estar com aquela pessoa que não cumpre todas as suas necessidades, que não atende todas as suas necessidades. E que essas necessidades, por estarem ali afogadas, de vez em quando elas podem ressurgir na sua vida. E você ter uma vontade de ir a algum lugar, fazer alguma coisa, entender-se em algum ambiente que não cabe àquela pessoa que está com você porque ela não gosta, porque ela não é assim. E aí você deixa de viver isso porque você tem uma pessoa que não é como você naquele ponto especificamente. Se isso é sair da monogamia e viver um estado não monogâmico, eu não conheço uma pessoa que seja clone de outro ao ponto de só se ver fazendo tudo que a outra pessoa quer. É que eu acho que aí tem duas coisas, né, Cris? Essa sensação de que qualquer relacionamento, que a Cíntia já falou um pouco, que quando você começa o relacionamento de um casal, os dois vão abrir mão da sua individualidade para viver essa terceira coisa que é o casal junto, né? Esse conceito de almas gêmeas e pessoas que se completam, e você vai viver tudo junto, e aí realmente existe essa necessidade de, se vamos viajar, vamos juntos, se vamos aqui, vamos juntos, vamos fazer um curso, tem que ser os dois, e por aí vai. Enfim, eu acho que talvez isso seja até um erro, na verdade, disso ainda ser levado tão em conta, porque eu acho que mesmo numa relação monogâmica, cada um tem que cultivar suas individualidades, assim. E isso não tem a ver com estar com a relação aberta ou não disposto a estar com outras pessoas sexualmente, emocionalmente, se envolver afetivamente, porque, né, vai muito... engloba muitas coisas também, né? E vai depender também do combinado de cada um. Algumas é apenas para você poder... sair à noite, deu vontade de beijar na boca uma outra pessoa, não estou cometendo um crime, né? Então, assim, e aí tem casais que têm o combinado de contar se acontecer, tem casais que têm o combinado de não contar, a única regra é ser alguém que nenhum dos dois conhece previamente, enfim, até acho que para evitar essa insegurança do grupo de amigos, aí chega a pessoa que, sabe, essa situação? Enfim, cada casal faz suas regras, mas eu acho que a gente tem que separar um pouco do o que é que está intrínseco a essa falta de individualidade que as pessoas têm dentro do relacionamento versus o relacionamento aberto, que é algo muito maior. Eu não sei se vocês estão assistindo agora as cenas de um casamento que está passando na HBO, que é inspirado no filme do Bergman, que também era uma série de TV, né, enfim. Mas já logo no primeiro episódio tem um momento muito interessante que é muito parecido, mas atualizado, né, com o início do filme,
que é o casal principal, a Jessica Chastain e o Oscar Isaac, conversando com um casal de amigos. E nesta versão nova da HBO, o casal de amigos é não monogâmico. E o casal é muito interessante, estou falando porque tem tudo a ver com o assunto, mas esse casal não monogâmico, eles estão discutindo, porque eles estão em crise, porque ela se apaixonou por um outro homem fora da relação, né, enfim, normal, e o marido dela não estava sendo compreensivo com aquele momento dela melancólico, depressivo e tal, sendo que ele já passou por situações parecidas várias vezes e ela estava lá para ele, para dar apoio emocional, por ele ter perdido, entre aspas, uma outra mulher, alguém que né, por quem ele se apaixonou fora da relação, sei lá, principal, vou dizer assim, não sei se posso usar esse termo, mas é muito interessante essa discussão. Não sei como que é, né, para Cris e Vicky, que são monogâmicas, eu também sou, pelo menos até hoje só vivi relacionamentos monogâmicos, mas se eu não puder ter a minha individualidade, não vai funcionar, não existe. Pra mim também. Sim, mas é por isso que me chamou muita atenção a frase do Will Smith, porque eu acho que ele só se declarou não monogâmico porque publicamente disseram que a esposa dele havia traído. Foi em defesa e aí dela, ele né? falou, e aí ele falou, ok, eu preciso explicar para o mundo como funciona a minha vida. E aí ele veio falar. Mas na prática, eu gostei muito desse processo dele explicar que ele tem períodos monogâmicos e períodos não monogâmicos. E aí eu vou até além para a pergunta da Vicky. Eu não me vejo, por exemplo, ou vejo a sociedade futuramente como todo mundo não monogâmico e é isso. Não, eu vejo todo mundo se entendendo mais, talvez. Sim. E não precisando dizer se é monogâmico ou não monogâmico, mas só vivendo suas individualidades e os seus desejos e os seus anseios individualmente, em casal, em grupo, seja lá como quiser, sabe? Eu acho que a sociedade tende a isso no futuro, pelo menos é o que eu projeto, entendeu? Eu não quero filhos nessa sociedade maluca que vivemos, basicamente. Nossa, mas é um futurão, né, Cris? É um futuro bem longe, porque se a gente for pensar numa série que trata disso de uma maneira tão rasa como Sex Life, ter atraído comentários tão absurdos, chulos, enfim. E aí, até o caso do Will Smith é legal da gente comentar, né? Toda vez que sai uma notícia de uma celebridade, né, alguém traiu alguém, eu sempre fico pensando, gente, de onde vocês estão partindo do pressuposto que necessariamente é uma traição? Sim. É que além da monogamia compulsória, de uma maneira geral, a mídia também já automaticamente classifica aquilo, às vezes você nem sabe. E aí o casal nem queria falar sobre isso em público e é obrigado a falar. Ainda que hoje em dia, como o assunto está mais discutido, é mais fácil você falar sobre isso. Mas e anos atrás? Quanta gente já não tinha uma relação aberta, ou então assim, sei lá, enfim, né, infelizmente até fruto de machismo e etc, mas assim, quanta gente já não sabia que vivia numa relação aberta, ou aí poligâmica mesmo, né, porque era para ele só para o homem. E a mulher, tá, beleza, tô ok com essa situação por N outros motivos, sei lá, sem juízo de valor aqui, né? Só que eu não sei se é preciso fazer uma declaração pública, até pergunto sobre isso pra Cíntia, assim, é preciso que o casal exponha isso? Porque eu não sei se talvez seja algo íntimo, enfim. Não é preciso, a gente não é obrigado a nada, como a Cris gosta sempre de dizer no canal, ninguém é obrigado a nada. Inclusive, eu tenho até algumas ressalvas quando o Will diz que ele tem períodos monogâmicos e não monogâmicos. Assim, no meu ponto de vista, ele é uma pessoa não monogâmica. Porque não importa com quantas pessoas você, indivíduo, está saindo, se relacionando, se o teu ideal, se a tua cabeça já desconstruiu a monogamia. Entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa não monogâmica solteira, eu sou uma pessoa não monogâmica com um namorado, com 2 namorados, não interessa. Eu gosto de fazer a analogia com pessoas que são bi. Uma pessoa bi que começa a namorar, ela não deixa de ser bi, seja com um ou com outro gênero, ela não deixa de ser bi por conta disso. E é a mesma coisa uma pessoa não monogâmica, não importa com quantas pessoas ela está, ela vai ser isso, porque a ideia dela, o ideal, tudo que ela acredita, parte desse pressuposto. Mas será que o Will Smith não falou isso também porque não tem como as pessoas entenderem? Porque eu acho que ele partiu do princípio básico. Assim, como é que eu vou fazer vocês entenderem, já que eu tenho que explicar? Exatamente. Eu acho que eles estão se metendo. Só um adendo aqui, que a Fê estava falando sobre a questão da Billie e da individualidade dela com relação ao laptop e a senha.
Eu acho muito... Eu gosto de discutir Sex Life porque é uma série que ela rascunha assuntos tão importantes. Numa mesma protagonista, a gente está discutindo a não monogamia, a monogamia, a individualidade, o fato de você ter acreditado no que a sociedade impõe para você uma vida inteira, e aí você acordar e falar a maternidade, você fala, poxa, eu posso querer mais, eu posso querer ser mais do que a mãe que fica em casa, eu posso querer ser aquela lá, e isso não me faz menos, né? Então, eu acho uma personagem muito complexa e com temas tão bonitos de serem discutidos que estou feliz de ver a série sendo renovada e torço para que o roteiro mergulhe um pouco mais nessas questões. E, assim, a Fê, eu falei disso na primeira live que nós fizemos falando sobre Sex Life, eu me vi tanto na Billie e falei, tomara que eu não me veja lá, que eu consiga unir o melhor dos dois mundos e me encontrar como mulher no melhor dos dois mundos, né? Um dia ser a Vitória mãe, porque eu tenho vontade de ser mãe, mas não deixar de ser a Vitória que eu era antes, né? Então, acho, enfim, dá pra gente desdobrar esse assunto da Billie tanto. Tomara que a segunda temporada seja incrível. Eu acho que o grande lance aqui, que seria muito interessante se eles mostrassem, é assim, por que ela abriu mão de toda a individualidade dela, amizades, pesquisa, trabalho, tudo, para viver um relacionamento, um ideal que ela lá no fundo também não acredita. Eu acho que é esse o processo que a gente tem que ver nessa segunda temporada. Desculpa, Cíntia, te interrompi. Já até fugi, porque agora eu tô pensando no que você disse, mas você acha realmente que ela não era essa mulher? Porque do jeito que eu vejo a série, ela confiava e acreditava muito no ideal da monogamia, tanto que ela defendeu isso em tese, né? Ela publicou o artigo. E, na verdade, o que ela faz não é muito diferente de muita gente monogâmica que eu conheço, que quando tá solteira, tá aí, tá na festa, tá na farra, mas que acredita que em algum momento vai encontrar aquela pessoa especial e aí vai viver tudo na receitinha do bolo que ensinaram. Então, eu acho que ela realmente acreditava. E aí que tá a confusão dela. Porque aí ela chegou no patamar da margarina. Concordo também, E aí? Não era isso. Eu preciso de mais. Isso não me completa. Achei que ia me completar e não me completa. Pode ser também. Eu fico querendo uma justificativa porque é algo que eu olho e falo, não é possível, sabe? Mas a Cíntia falou um negócio antes da gente começar a gravar que conversa muito com isso. Ela contou que, por exemplo, durante períodos mais jovens assim da mulher, na adolescência e tudo mais, quando ela tá ali no período de namoros e tudo, a tendência de uma mulher que já não pensa de forma monogâmica naturalmente é ficar, por exemplo, terminando relacionamentos até que se encontre alguém que realmente ela acredita que seja a pessoa ideal. E ela não deixa necessariamente de gostar da pessoa que ela terminou. Ela até gostava, ela tinha momentos bons, mas por algum motivo ela achava que não era a pessoa que a completava 100%. Que a gente está sempre em busca do tal do 100%, né? E aí você fica terminando até encontrar o seu 100%. Quando você encontra e você realmente acredita que ele é o seu 100%, você embarca. Só que você esquece que a vida vai passar. E você vai mudar também. Você não vai ser aquela pessoa que aceitou aquele 100% para sempre. E aí a sua medida de 100% vai mudando também ao longo da sua vida. E é por isso que eu acho que a Billie se encaixa muito nesse sentido também. Depois que ela falou isso, eu pensei nisso. Que ela era feliz, teoricamente, solteira e curtindo a vida e tudo mais. De repente, ela era feliz com o Brad, curtindo a vida com ele e tudo mais, até que deixou de ser. E aí ela foi ser feliz com o marido dela atual, e aí ela teve filhos e tudo, até que ela deixou de ser. Ela se encaixa muito nesse ciclo da transformação pessoal dela também, ao longo da vida, né? Eu acho que a série aí, Fê, não foi nem com o objetivo de ir do 8 a 80, né? A Billie dona de casa ou a Billie festeira, acho que foi nessa... Falou, não, acho que para mim isso basta ficar em casa e cuidar dos meus filhos. Vou tentar, só que eu nunca fiz, quero experimentar também. E tá no direito, óbvio. Sim, até que não bastou. Mas aí é uma opinião pessoal minha, eu tento, vocês me conhecem, né? A gente tem aqui anos e anos de amizade, eu vou tentando.
Fazer essa live com vocês, gente, é tipo uma sessão de terapia. Eu falo, caramba, olha eu. Então era isso. Então era, caraca, muito bom. Mas eu vou tentando e acho que por isso que eu me vi tanto nela, porque aceitar que você muda e não deve explicação para ninguém também é muito válido. Sim. Porque eu vejo que a Billy também procura um pouquinho de validação ali, outra aqui, um apoio, e ela se vê muito sozinha. E acho que nessa nova temporada também vai ser interessante ver ela batendo o pé como mulher, de falar, independente do que ela vai querer para a vida dela, a monogamia, a não monogamia, mas é dela se entender e falar, ok, tentei isso, deu, tentei aquilo, não deu, e tá tudo bem. Uhum. A gente não é unilateral, nós temos camadas, nós temos várias facetas, a gente vai, né, passeando dentro da gente mesmo, e a autodescoberta é isso. E Sim. tá tudo certo. O que faz sentido hoje pode não fazer amanhã, até que em algum momento você ache um parceiro ou não, um estilo de vida que você fala, ok, pra mim, agora eu cheguei onde eu queria chegar. Vou chutar aqui, tá? Se bem trabalhada, é uma série que pode acabar na segunda temporada. Se bem trabalhada. Sim, sim. Eu acho que a grande questão da Billy também, e dessa confusão que ela acaba entrando em parafuso durante essa primeira temporada, que ela vai também muito na tentativa e erro. A partir do momento que ela tem o despertar para o questionamento, ela entra num processo de aceitar tudo que vem na cabeça dela de primeira, como se ela precisasse se dar satisfação de que ela está tentando sair e ser feliz de alguma forma. E eu acho que uma das maiores responsáveis por ela não conseguir sentar e organizar a cabeça dela e talvez pensar com calma nela mesma, é a própria amiga. Porque ela tem a amiga dela como um referencial, né? Elas eram uma dupla, elas eram um time. E a partir do momento que ela busca a ajuda dessa amiga e a amiga bota tudo no colo dela, devolve tudo e fala, a culpa é sua, você escolheu isso. Você assumiu essa vida. Você não disse sim? Vai lá. Não. É o que a sociedade vai falar. Ela fica sozinha e ela se considera errada. Automaticamente ela se considera errada. E ela começa a se questionar e questionar os sentimentos. Aí ela começa a afogar, que talvez seja o pior estágio, né? Quando você começa a afogar suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, seus desejos. Gente, eu amei que a Cíntia trouxe a analogia da borboleta do início da série, que eu falei para ela, eu falei, nunca que eu ia falar, olha, borboleta, que incrível, é a mesma história da Billy, parabéns, nunca. Mas é o que ela disse, se ela tivesse dado play na série, talvez sem o pensamento do que a série discutiria, talvez, né, também não tivesse feito essa associação. Mas eu achei fenomenal, porque tenta colocar, sabe, tenta prender um desejo dentro de um pote, explode, gente, não tem como sobreviver aquilo ali, né, saudável. As duas, né, estudavam psicologia, as duas eram companheiras ali, enfim, e uma muito próxima da outra, realmente cúmplices, acho que a palavra, elas eram mais do que amigas, elas eram cúmplices. Isso, sim. E é por isso que eu gostaria muito que a escrita, num geral, para essa segunda temporada, tivesse um pouco mais de carinho. Porque assim, gente, a amiga dela, como psicóloga e cúmplice, assim, ela foi zero empática fazendo as coisas que ela fez. Ela não ouviu a Billy, ela largou a Billy sozinha, ela sabia o que a Billy sentia em relação àquele ex-namorado tóxico. Então, assim, vocês moram em Nova York, tem muitos homens bonitos, né? Precisa ser o ex da sua amiga que causou um transtorno, um transtorno na saúde mental dela, se você for ver também, né? Independente de ter sido... De ter tido coisas legais afetivamente, também deixou ela transtornada ali com o término daquele relacionamento. Você precisa ficar com ele e depois ela ficar sabendo, e aí só... Eu não sei, eu acho que nesse ponto a série foge muito da realidade para trazer um drama de novela, sabe? E aí são duas psicólogas que, na verdade, seriam incompetentes na vida real, né? Se a gente for... A amiga dela especialmente, que é uma mega estudiosa e tal, não sei o quê. E aí, nesse sentido, também acho que a série acaba fazendo a amiga dela passar a régua dela na Billy. Como ela leva uma vida XYZ, ela esquece a empatia em relação a Billy e fala... Bom, não significa nada pra mim nesse sentido, tá, nunca quis te fazer mal,
e a Billy que lute, né? Assim, literalmente. Esse barulho, né? e não tem empatia nenhuma, assim, sei lá, isso me incomoda um pouco também. Eu acho que a escrita da amiga dela também precisa melhorar muito, assim. Eu acho que a gente precisa entender mais da solidão da Billy nesse processo, e a amiga dela foi um personagem que se tornou muito importante. Talvez até mais importante que o marido, se a gente for ver, hein? Porque esse marido Claro. aí... Eita, Fê, caiu. Caiu. Porque esse marido aí foi embora. É aquele negócio que dá no meu celular, desculpa. Que ele só desiste da gravação Ele mesmo. só fala tchau. Gostaria que a série trabalhasse mais a amiga, até porque eu acho que ela se tornou mais importante que o marido da Billy, no final das contas. Sim. Porque ele ali é aquele cara conservador, que também tem seus limites, ele não chega a ser um ignorante, mas também não tá super esforçado. E acho difícil eles conseguirem mexer muito com esse personagem. Mas a amiga, de repente, pode ser uma força empática mais interessante também nesse sentido. Sei lá, mais... Esclarecedora, ela podia ser a parte que esclarece para o público, destrincha um pouco mais o que a Billy está passando. Considerando que é uma série, né? Eu acho que ela deveria ser muito mais interessante na trama, mas assim, considerando que é uma série rasa e que, né, tá tentando trabalhar assuntos que são ainda, infelizmente, tabu para o grande público, no geral, você ter essa personagem numa função um pouco mais didática, talvez seja necessário, não sei, mas ela precisa ser melhor trabalhada, porque realmente nem isso, ela não foi nem didática na primeira temporada. Ela foi péssima. Ela acabou deixando a Billy sozinha. Ela representou a sociedade. Todo o preconceito da sociedade. Pensando como primeira temporada de série, eu acho que ela não tá nem fazendo um papel tão ruim assim, não. Porque as questões que você começa a pensar quando você vê que não tá funcionando o que te ensinaram, é bem assim, é na tentativa e erro, porque não tem manual. Então você vai errar muito, você vai ter que pedir desculpas depois quando você chega em um patamar um pouquinho melhor, você tem que voltar pedindo desculpas para um monte de gente, sabe? Porque também não é todo mundo iluminado, né? Aprendeu. E, assim, na questão da amiga dela, tem a questão dela ter estudado psicologia, mas não necessariamente ela entende da não monogamia. E eu vou te dizer isso porque tem muito psicólogo aí que não entende, sabe? Eu vou dizer para você que eu, querendo procurar eu sempre tenho que refletir. Porque eu vou trazer questões que, será que essa pessoa vai ficar me julgando? Será que essa pessoa vai entender onde está o problema? Vai só, sabe, tentar me jogar de novo numa caixa que não é minha? Claro. Que é o que acontece na série também, né? Quando a Billy recorre ao amigo dela. Exatamente. Então, assim, ela está fazendo o papel certinho da sociedade. Todos os vizinhos também são a sociedade dizendo de várias maneiras diferentes o que você está fazendo está errado, volta para sua caixinha. Sabe? Eu também espero que ela seja melhor trabalhada por um monte de outros motivos, mas nessa situação, eu acho que ela está muito verossímil do que a gente passa realmente quando a gente tenta passar por cima do que foi ensinado. E o que você espera que melhore para a segunda? Que agora eu fiquei curiosa. Seus pontos porque, aí. Assim, eu sou uma mulher negra, né? E me vejo a única personagem negra e por uns lados ela vai pro fetiche, vai para outras coisas, que esquece que ela é uma mulher maravilhosa. Sabe? Ela tem, apesar de estar falhando ali na amizade porque não entende onde a Billy quer chegar, né? Porque ainda não deram nenhum nome para o que a Billy está querendo, como disse Clarice, dizem que é Clarice Lispector, né? Liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Ela está muito, muito nisso. Então, ela é uma personagem que seria muito interessante, se for uma série que vai seguir, de ser muito melhor trabalhada. Acho muito pouco. Só que a gente está falando de uma série rasa, né? Então, talvez eles destinem isso a ela, mas é um desperdício. Sim. Na minha opinião, é um desperdício. Eu só acho realmente delicado ela ter ficado com o Brad. Isso eu acho delicado. Porque, entendendo o contexto da amiga, acho que ela... Acho que é um deslize ali que realmente... Era um limite. Ela ultrapassou um limite também. O que ela fez foi falar, uai, você não casou de Vera Grinaldo? Agora você tá querendo vetar eu de ficar com
Aí você olha e você fala, meu, não dá pra passar mas pano é que pra não você, precisa, amiga. Desnecessário. Desnecessário. Não O precisava. diálogo foi desnecessário, né? É. E aí a gente vê mais da confusão da Billy quando ela vai para o campo de que talvez se eu ficar aqui como voyeur também dessa relação, eu me satisfaça de alguma Sim. forma. E ela descobre também que não é por aí, não é isso que ela quer na vida dela. Mais um fetiche que a E série de um traz. jeito completamente errado, porque Nossa. ela não está sabendo, assim, outras violações absurdas. Sim, sim. É uma série que, assim, simplesmente não se importa com privacidade, né, gente? É isso. Vocês acham que a série vai caminhar para essa relação não monogâmica e que o marido da Billy também vai conseguir? Vocês acham que ele tem? Eu não acho que ele tenha um pé na não monogamia. Eu acho que ele está sendo forçado a entrar nesse mundo, mas que não é algo natural dele. Porque para ele, acho que ele viveria na caixinha e a Billy tá abrindo uma caixona. E aí ele falou, será? Mas eu vejo ele muito desconfortável em vários aspectos, tanto que ele reluta. Ele fala, agora ele vai sair com a chefe dele, que é a personagem Japa. Aí não rola. Ele fala, não, eu só dormi no sofá dela. Daqui a pouco ele também ameaça de novo, que o amigo, né, marca com aquela ex-namorada loira dele. Ele também fala, não é para mim. Como será essa dinâmica, né? Porque é uma autodescoberta para ele também sacar que para ele não serve a não monogamia. Me incomoda muito na cena da casa de swing, da festa de swing, na verdade, que, né, ele é o único que tem uma relação ali dentro daquele evento, né, do casal que importa pra gente, e ele não sai, gente. Ele poderia ter saído. Ele poderia não ter aceitado aquelas coisas ali, mas ele embarca. Então eu acho que ele é muito o clichê do poligâmico, entendeu? Da poligamia. Eu acho que se ele tivesse dentro do casamento com a Billy e em algum momento surgisse uma oportunidade que ele tivesse coragem, ele trairia a Billy. Eu enxergo ele assim nesse momento. Eu não acho. Eu não sei, eu acho que ele tá naquele lugar assim, você não queria vir aqui? Então, ó, é isso aqui que acontece aqui. É meio despeito, assim. Aliás, até pela fala da Vicky, me ocorreu algo assim, que eles realmente também devem aprimorar para a segunda temporada. Acho que a questão da representatividade, num geral, nessa série, é um problema. Então, a gente tem a amiga dela, que é super sexualizada, assim, ela é mostrada como uma intelectual, mas vamos ver só como é a vida sexual dela, o que é um desperdício, um problema, enfim. E a chefe dele é a única personagem asiática. Sim. E ela, por outro lado, traz aí outro estereótipo. Então ela cresceu na carreira, ela é ambiciosa, ela tem dinheiro, né? Assim, tem essa coisa, né? Que também repete um estereótipo. Só que aí também vamos olhar para ela só como um objeto sexual, como a chefe que vai dar em cima do marido que está tentando ser bonzinho. Oh, meu Deus. Então, assim, eu acho muito delicado. Eles precisam rever um pouco como eles estão tratando aí as coisas. E aí, o marido vai virando o quê? Nossa, pobre homem branco. Não, e o pior, né? Que a mulher que é a do casal que faz swing é loura. Então a gente tem a Billy morena, a chefe asiática, a melhor amiga negra e a outra que aceita o swing loura. É muito estereotipado mesmo, olhando muito agora o cenário geral da série, assim. Você fica amigos. É uma série para fetiche, então, né? A gente sabe que tem no mundo fetichista tem alguns homens que têm fetiche, em termos bem brandos aqui, de ser corno. Tem um termo, né, para isso. Cuckold. Exato. E aí, e se a Billy se descobrir não monogâmica e o marido dela se descobrir dentro desse fetiche? Será que daria certo? Ele assistir, porque ele ficou meio ali obcecado. Ele ficou ali acompanhando. Então, vai que a gente entra em outros fetiches nessa segunda temporada. Eu vou falar uma coisa que eu não sei se o relacionamento deles vai se tornar não monogâmico. Eu acho que é mais capaz da série transitar por esse lado do fetiche. E assim, eu senti isso naquele momento que ele começa a perseguir muito o Brad, e chegou ao ponto de entrar no chuveiro da academia. Então, eu falei, tipo, tudo bem, ele quer dar uma checada, mas pra mim foi um comportamento que
tem um pouco a ver com essa, sei lá, com essa vibe. Isso. Só que é claro que ele, né, o marido dela, ele ainda não, eu acho que ele nem entendeu ainda, ele também tá, né, talvez confuso, talvez seja algo que esteja descortinando na frente dele, ele ainda não entendeu isso, mas eu acho que aquele comportamento... Vou embasar ainda mais a minha teoria. Tem uma cena onde o marido da Billy, ele tá lendo as coisas dela com o ex e se satisfazendo ali. Sim. Então, pode ser um outro, ele se descobrir num fetiche e ela falar, ó, de repente é tudo assim. Eu realizo. Tá tudo bem, eu vou ali, realizo e você fica de boa vendo. Pode ser. Essa cena eu achei que ficou muito aleatória, porque é bem, tipo, eles pincelaram para todos os lados e agora que está renovada, vamos ver para onde vai dar. Porque isso. essa cena ficou muito solta, tipo, por quê? Para quê? Porque o resto do comportamento dele eu nem vejo. Essa que você falou sobre ele ir para o chuveiro, eu acho que tem muito mais a ver do que ele tem que eu não tenho. E, novamente, né, reprodução de uma sociedade falocêntrica, que é óbvio que só pode ser isso. Claro. É óbvio que não tem a ver com mais nada, só pode ser o tamanho do... Gente, exatamente. Sim. Inclusive, precisamos fazer aqui uma menção honrosa ao desafio do TikTok, que ajudou a gente a ter uma segunda temporada. Porque no TikTok desafiaram todo mundo a ficar olhando essa cena. Okay, here we go, ladies and gentlemen. Play go from here. Isso, obviamente, deu as milhões de audiência que a Netflix precisava, e agora a gente vai descobrir que diabo de inferno de relacionamento é esse. Graças ao desafio do TikTok. Obrigada a todo mundo TikTok. pela sua vez. Eu só tenho medo de repente, a gente estar esperando profundidade de uma série que nunca vai oferecer. Que não vai acontecer. Essa é a minha vida, basicamente. Teve uma outra série que se propôs desde o primeiro minuto a falar do assunto e olha... Qual? Foi a tristeza. Qual Gypsy? You, Me, Her, que é eu com ela. Ai, cara, sim. Ela Mas então, você também acha que ela se perdeu? Porque eu fiquei do tipo, pra onde você tá indo, Anjo? Que eu não tô entendendo mais sobre o que você é. Nossa, muito. Era tão promissora essa série. Era muito. Que e, assim, legal eu acho essa que série. faltou a coragem. Eles foram e aí depois, não, peraí, tô brincando. Sim. Só brincadeira, deixa quieto. Entendeu? Foi Deixa isso eu mesmo. voltar aqui para uma versão do que eu já apresentei, não vou ter como voltar, mas uma versão fechadinha disso, não vamos discutir mais. Sim. Então, assim, é a minha vida criar expectativa em séries que vão aprofundar esse assunto e morrer na praia. Mas não tem nenhum conteúdo que você... Não, sempre tem. Você sempre tira alguma coisa para conversar mas sempre pontinhos só. Se perdeu, sabe? A que a Vicky mencionou também é bem legal, que é Gypsy. Eu fiquei muito chateada que ela foi cancelada. Eu não assisti por isso. Mas a primeira temporada é muito se cancela, boa. eu nem comecei a ver, eu não... Deixa quieto. Deixa quieto, Mas a primeira temporada é muito boa. Muito poderia ter sido bem melhor se tivesse continuidade, mas tudo bem. Sim. Eu havia comentado com a Cris que existia... como eu falei na rede não monogâmica no Rio, uns eventos que a gente fazia que eram aleatórios. E num desses eventos era especificamente Cine Debate. Assistir coisas que falavam do assunto e debater. E agora que está dando tanto conteúdo, não tem mais. Muito antes da pandemia já não tinha mais. Mas seria o caso de eu assistir essa Gypsy, porque eu nem me animo a ver nada como quando cancela, que nem a Fernanda falou. Mas agora que tem tantos assuntos, eu vou até, quem sabe, o pessoal está escutando aí e anima a voltar a fazer. Sim, Cíntia, os cenas de um casamento que está rolando agora, né? Obviamente,
o núcleo principal ali é um casal monogâmico e eles estão enfrentando uma crise, eles vão se separar, né? É sobre isso. Só que os pormenores que eles trazem em relação a papel de gênero, esse início aí que você tem esse confronto com os melhores amigos do casal, que são não monogâmicos, e assim, aí tem um aspecto muito interessante, que eu acho que isso é legal de discutir, que aí, enfim, ela é muito amiga, né, a personagem principal, ela é muito amiga da mulher desse casal, e o cara desse casal é muito amigo do marido dela, enfim. Uhum. E aí, eventualmente, faz aquela separação, né, vão as mulheres conversar num cômodo, os homens conversar em outro. E um dos hobbies desse amigo deles é ficar, tipo assim, se gabando das conquistas. E aí o cara que é monogâmico fica tipo assim, tá, não sei o que, meio que dá uma... Sabe quando vai colocando, né? O tipo de questionamento que isso traz, de provocação que isso traz, vai enfiando embaixo do tapete. E por outro lado, a mulher dele não. A mulher dele tá ouvindo e tá aqui. Tá pensando, tá não sei o quê. Então, é muito interessante de também ver como a provocação, né? Provocação num sentido positivo, né? Como instiga, né? O casal ali numa situação muito banal, que é só um jantar. Assim, é bem interessante. Esse primeiro capítulo é, assim, já maravilhoso. Eu assisti, tá no terceiro, vão ser 5. E eu assisti o segundo já também. E, assim, é show de gatilho, tá? Se alguém tá vendo aqui o vídeo, assim, você tá divorciando, separou há pouco tempo, não veja. Tá? Porque assim, você se vê nele, você se vê nela, depois você se vê na criança, aí você se vê nos dois. É uma loucura. Não, mas gatilho de divórcio é um negócio que é eterno, né, não? É impressionante, assim, eu falo isso sempre que tem qualquer conteúdo que tem algum divórcio acontecendo e que mastiga esse divórcio de uma forma realista, eu fico, meu Deus, eu não aguento mais, já tem 10 anos e eu ainda estou aqui com um gatilho desse tema. Eu acho que é para sempre, não tem como. É traumático em tantos níveis, porque a primeira coisa que a sociedade faz é olhar para você, mulher, talvez, quando você decide sair de um relacionamento e falar, o que você está fazendo com a sua vida? Não, ou pior, né? Ai, tadinha, daqui a pouco você arranja outra. É uma moça tão bonita. É assim, né? É isso que a sociedade olha com dó, né? Sim. Ai, não, mas já se encontra alguém, uma moça tão simpática. Tão linda, né? Você merece alguém legal. Oh, meu Deus! Quantas vezes eu não ouvi essa frase, você merece alguém legal? Eu fico, nossa, que gentil, obrigada da parte da sociedade. Não, mas tem uma coisa, Cris, que eu ia comentar, que até falando sobre isso, do merecer e etc., eu acho que isso, aquele famoso pensamento do preciso encontrar meu príncipe, novamente voltando a Sex Life, eu acho que é algo que está ali no fundo da cabeça da Billie, independente do que ela queira ou não, né? E aí um aspecto também que seria legal da série trabalhar agora é essa sensação do FOMO em relacionamentos. E estou falando aqui como uma moça solteiríssima, porque assim, você está a um passo de um aplicativo de conhecer X pessoas diferentes. Como é que você vai parar com uma ou parar com todas? Ou assim, né? Quando é que você para de procurar? Essa é a pergunta. Não é nem sobre pessoa XY, mas assim, é quando que essa busca termina? Isso deixa a gente exausta, não deixa? Então, assim, talvez a Billie também fique exausta em algum momento. Ou ela tenha ficado exausta e por isso ela resolveu se fechar nessa caixa, porque querendo ou não, a caixinha do casamento, por ser socialmente aceita, ela não te dá trabalho. Você não precisa ficar gastando energia, conversando, discutindo, descobrindo. É aquilo. Você precisa também estar muito disposto, né, a conversar, investir energia. E assim, aí eu não sei, Cíntia, você acha que é para todo mundo? E eu pergunto isso no sentido de se doar mesmo. Pro que precisa eu sou uma pessoa que eu acho que não deveria ter a monogamia compulsória. Eu acho que todo mundo deveria entender que há muitas possibilidades. Mas eu também não sou a pessoa que vai dizer, não, peraí, todo mundo vai ser ou tem potencial para ser não monogâmico. Não é isso, não é sobre isso, sabe? Eu acho até que os questionamentos todos que vocês trazem colocam vocês muito mais perto da caixa da não monogamia do que da monogamia. Que a primeira coisa que precisa ser cortada esquece o número de parceiros, esquece com quantas pessoas você vai estar. Não é sobre isso. Isso é a consequência depois que você já destabilizou todo o restante.
Entendeu? E aí você vai decidir, você vai ter a liberdade de decidir com quantas pessoas ou com nenhuma pessoa. Até isso está muito mais próximo da não monogamia. Então, não acho que seja para todo mundo. Tenho vários amigos que são monogâmicos e são monogâmicos de verdade, porque é importante dizer que é monogâmico para estar atraindo, para estar... Não é monogamia, entendeu? Você está errado. Você não quer entrar nos pormenores das inseguranças, das questões, mas você também não está fazendo o que você se propôs a fazer. Entendeu? Então, não é. Eu acho que... Na minha terra isso se chama sacanagem, Cíntia. Você está fazendo uma sacanagem com outra pessoa. Está traindo a confiança dela. Porque o que é combinado não sai caro. É o ditado perfeito. Exato. Sim. Você não dá a oportunidade da outra pessoa entender, tá, isso é legal para mim ou não, aqui não vale, eu vou embora, vive aí do teu jeito. Porque é aquela ideia da posse da borboleta. É minha, eu amo. Entendeu? Eu vou fazer outras coisas, mas eu vou deixar presinha aqui. Sim. Sabe? Esse sentimento de posse, eu acho, é muito o sentimento que guia a definição da maioria das pessoas. Né? Essa questão de você se sentir a namorada de alguém, a esposa de alguém, ou o marido de alguém. O próprio termo, assim, quando a gente vai falar, tipo, esse daqui é meu namorado, esse daqui é o meu marido. Né? A gente é socialmente acostumado a viver essa posse dentro de um relacionamento. E qualquer coisa diferente disso deixa desconfortável quem está ali dentro. Porque ensinaram pra gente que isso era normal. E qualquer coisa diferente disso era errado, né? Sim, esses papéis te dão um sentido na vida. Se você é namorada de fulano, esposa de fulano, ou marido de fulana, você sabe o que a sociedade espera de você. Você sabe o que a sociedade vai te dar em reconhecimento a isso. E você sabe como se comportar ali. É um sentido para a sua vida. Se você não, mesmo que você não trabalhe as suas inseguranças, mesmo que você não se conheça profundamente, você tem um sentido. Então, eu vou fazer isso, eu vou casar, eu vou ter filhos. Tá ótimo, é que isso aqui que eu vou... É fácil viver assim, né? É que dói, a autodescoberta dói, né, gente? Mas eu acho que você tem precisa gente ter muita coragem. Sim. Exatamente, mas eu acho que tem gente que nasceu nesse modelo mesmo. Mesmo que tivesse sido apresentado outras coisas, é o que vale para aquela pessoa. E tudo bem também, né? E eu acho justíssimo. Eu só acho que você deveria receber mais informações para fazer uma escolha que é a sua vida. Com certeza, com certeza. Sim. Tem você falando sobre essa, né, de seguir esse, entre aspas, esse modelo, né, como que eu posso dizer, esse padrão, enfim, podem ter vários padrões, não é padrão a palavra, acho que é um modelo, acho que modelo esse não é um padrão, né? Não, mas assim, que é muito simples, porque já é o mais comum socialmente, e o mais, né, que as pessoas já entendem, então ele não te dá trabalho, mas ao mesmo tempo, o quanto pode ser sofrido você tentar se encaixar nisso. E aí estou lembrando de outra série, talvez seja um leve spoiler, mas acho que já prescreveu também, posso falar. Chegou o momento de eu falar de Fleabag, para o terror de Cris Siqueira, porque tem a cena maravilhosa. Vou ter que falar, Cris, porque esse texto, desculpa, mas aquela cena maravilhosa em que ela está finalmente ali se confessando com o padre, e o desabafo dela é simplesmente, você sabe, padre, por que as pessoas te procuram? Porque elas querem um modelo do que vestir, de como se comportar, de não sei o que lá. Eu só queria que alguém falasse para mim como deve ser a minha vida. Porque ela tem tanta liberdade, e a angústia dela é não entender o que fazer com aquilo, não saber o que fazer com aquilo, e ainda assim, eu tenho a liberdade, mas eu continuo não feliz. E aí? Então, assim, aquele desabafo dela, ela tem alguns monólogos muito interessantes, mas esse desabafo em específico tem muito a ver com isso. É tipo assim, olha, eu tenho condição, eu moro em Londres, é uma cidade cosmopolita, né, não tenho problemas com condição financeira, tô no padrão, consegui ver tudo que tem e continuo não feliz. E aí, continuo infeliz, continuo angustiada, né? Eu continuo sem saber como eu devo viver minha vida. Então, é isso, assim, né? O quanto você tem que falar mais sobre as opções, ou, enfim, para as pessoas, para elas saírem desse espaço de angústia, sabe?
E é uma... a Fleabag fala isso, eu não sei se vocês assistiram Girls da HBO, mas tinha uma personagem também extremamente certinha, mas que vivia angustiada também por isso, que era a Marnie. Em um determinado momento, ela tem uma crise louca, que eu amo essa aspa, ela vira e fala: eu só queria que alguém aparecesse do futuro e falasse que se eu tô vivendo minha vida do jeito certo ou não. E ela tem essa doideira depois que ela termina com um relacionamento que ela achava que ia ser o namorado, o marido, já namoravam há anos, fica confusa, se perde toda. Enfim, e é muito isso, assim, é tipo, caramba, tô testando os padrões aqui. Não... É isso, a primeira mentira que contam pra gente, não tem jeito. Exato. Tem o que funciona pra você. Eu acho que essa é a mentira que mais aprisiona a gente, né? A partir do momento que a gente idealiza o certo, qualquer coisa diferente daquilo tá errado. A gente tem essa visão sobre tudo, né, como ser humano. A partir do momento que a gente sabe, se a gente vai para a direita, porque ali é o caminho, a esquerda se torna o caminho errado, então não vou nem tentar. Falando sobre a questão de não padrão, de que não existe, mesmo dentro da não monogamia, e aí, a Cíntia, se eu estiver errada, por favor, me corrija, existem as regras que você vai colocar para você e para o seu parceiro, né? Que era o que a Fê estava falando. Ah, então para mim funciona saber, ou para mim funciona não saber. Então não tem um padrão. Mesmo falar o meu padrão é a não monogamia, também não é isso, é o que funciona para você. E ok, né? Não precisa se colocar numa caixa. Porque automaticamente, não, eu sou não monogâmica, ponto. Você já está se colocando, tá tudo bem você ser mais, se descobrir o tempo todo, né? Passear dentro de você mesmo. Acho muito válido isso. Acho que todo mundo tinha que ter. A gente pensa assim, pensando um guarda-chuva, a não monogamia está aqui e aí tem muita coisa. Muitas possibilidades, muitos nomes, não tem muitas coisas que nem nome tem. E assim, é assustador porque cada relação é uma coisa. Não interessa você sozinha, porque você, com mais um, já é uma variável para aquela relação. E se você começar com um terceiro, já é uma outra coisa. E às vezes eu conheço gente que tem 3, 4 relações. E aí numa relação tem um modelo, numa relação tem um outro modelo completamente diferente. Aí na terceira a relação é casada, tem filho, com cachorro, com tudo, e já fugiu completamente. E assim, cada indivíduo é um indivíduo. Gente, eu ia ter que ter uma agenda mesmo. Eu ia ter que ter tudo anotado mesmo, porque eu sou confusa. Tem muita gente que marca ali no Google Agenda com todo mundo para poder saber o dia que tá vago, que dá para organizar a vida. Exatamente. Que loucura. Gente, que doideira. É outra coisa, entendeu? É outro nível do eu não tô tendo esse tempo. Sabe entendeu? por quê? Porque assim, se você você só tem o seu namorado, e aí você pensa assim, quero ir no cinema com fulano sexta-feira. Se fulano diz, você sabe que fulano tá livre, mas se fulano diz que não quer ir, você já fica meio, mas por quê? Eu quero ir no cinema. Ou eu não vou, ou ele vai obrigado, sabe? Claro que existem outras possibilidades, né? A pessoa vai com um amigo e tal, mas geralmente é isso que acontece. E você já sai, você já quebra essa caixa na não monogamia. Se fulano não tem tempo, fulano falou, não dá, fulano não precisa nem explicar o porquê. Eu vou fazer as minhas coisas, eu vou no cinema sozinha, eu vou... Isso entra muito no que a Fê falou, né? Que aí a gente tá naquele campo também cinzento em que a gente discute... mas será que o fato de eu ter que ir sozinha ou ter que ir sozinho porque o meu parceiro ou minha parceira não quer, não gosta, não está afim de fazer aquilo, precisa estar diretamente vinculada a uma decisão de relacionamento? Ou sou só eu falando, mas eu quero, e aí eu vou, entendeu? São tantas discussões. Pois é, mas é por isso, assim, eu acho que as pessoas discutem muito a monogamia e a não monogamia, é quase que um trava-língua falar seguido, como se fosse tudo relacionado a estar com alguém ou a relações sexuais, quando na verdade é o que você falou lá no início do papo, é uma discussão social, é uma discussão de vida realmente. A monogamia ela entra na sociedade como padrão,
muito mais para determinar quem vai herdar as coisas do que para pensar quem está transando com quem. Sim. Até tanto que tem muita gente monogâmica que continua transando aí por fora. A questão é o acúmulo da riqueza. A questão, é uma das questões, né? O papel que a mulher vai ter naquela criação daquelas crianças. É muito mais quando ela surge para responder a esse problema que se tinha, né, de muitas pessoas com muitas famílias, né, em teia, e você não tinha como resolver. Quem é que vai herdar isso aqui? Quem é que sucede? Quem está na linha de sucessão? Tô pagando a comida, mas dessa criança, mas o filho é meu? Exatamente. Né? Patriarcado então, que chama. Exatamente. Precisava organizar. Basicamente. Há livros, há literatura sobre isso, que vai puxar desde o comecinho, onde a monogamia foi estabelecida, porque a gente tem que lembrar também que ela foi estabelecida num momento. Antes disso não tinha, ninguém falava sobre isso. Sim. Isso não era nem algo a ser discutido. Tem a ver com agricultura, tem a ver com finanças, posses, é uma coisa, tem muito mais a ver com dinheiro e questões políticas do que E com machismo. Do que com o coração. Uma coisa muito maior. Fazer. Exato. Mas é uma mulher pode fazer. É uma coisa muito interessante isso do investimento de tempo lá que a Cris estava falando, porque até por pensar que você vai, a partir do momento que você está numa relação, você tem que fazer tudo com a pessoa, tem muita gente que vai deixando de se relacionar. Não posso me relacionar a sério com ninguém, porque a partir do momento que eu começar a namorar, se eu quiser ir num restaurante, sou obrigada a ir com o meu namorado, com a minha namorada. E eu não quero viver isso agora porque eu estou, sei lá, fazendo um mestrado. É triste, né? Você pensar, por que você não pode viver as duas coisas? Uhum. Tipo, né, que parte dessa situação aí de você abrir mão da sua individualidade. Eu sou uma defensora da individualidade, seja independente do formato, defensora da individualidade, independente do formato que se estabeleça para a relação. Mas aqui isso acontece muito, Cris. Você vê muitas mulheres, estou num momento da carreira que não posso nem pensar em não sei o quê. Sim. E tipo, eu tenho aí depois chora no domingo à noite sozinho. Eu tenho umas amigas de faculdade e a gente estava combinando de se encontrar, né, pós-vacina, pós-processos que a gente está vivendo. E eu falei, cara, ao invés da gente se encontrar, a gente podia, tipo, pegar um Airbnb e passar um final de semana junto, só a gente, batendo papo. E uma das amigas, que também é casada, falou assim, isso é muito pro meu casamento. Aí eu fiquei pensando, cara, ok. Então. Mas assim... Cris, tá bom. É você e suas amigas, sabe? Não é como se eu estivesse te convidando para, sei lá, ferir o seu casamento. Não é sobre o casamento, é sobre as amigas, entendeu? Mas, Cris, pensa ainda por cima que vocês estão tentando combinar algo específico, que vai todo mundo se programar para esse final de semana. Imagina, então, você tentar, tipo assim, ter um programa espontâneo com uma amiga que namora. Já dificulta muito, porque, tipo assim, amiga, vamos jantar hoje? Não dá. Porque, tô com fulano, não sei o que lá. Então, assim, até... É muito interessante, porque daí justamente você vai criando uma rede de contatos diferentes. Então, preciso fazer amizade com outras pessoas solteiras. E as pessoas que namoram começam a estar mais próximas de outras pessoas que namoram, que daí você marca programas de casal, que é diferente, né? Assim, diferente até a página 2, que você sai para jantar em 2 casais e tal, né? Mas, enfim, eu acho interessante isso. Qual que é o problema? Eu não consigo entender. Cíntia, você já trouxe pra gente, nesse papo aqui, tanta coisa para a gente pensar e repensar e analisar, e só de você ter dito que a gente tende ao pensamento não monogâmico, eu acho que já faz a gente refletir sobre muita coisa, inclusive sobre a nossa definição antes dessa conversa de monogamia e não monogamia, e eu jamais vou conseguir falar as duas palavras corretamente em sequência. Eu queria de verdade agradecer, porque Cíntia, vou fazer um exposed aqui, ela teve uma pequena, síndrome do impostor. Eu convidei e aí ela automaticamente pensou, não quero porque estarei falando com elas. E aí eu falei, para de palhaçada, você vai falar com a gente. É isso, eu obrigo pessoas a conversar com a gente agora. Gosto muito. Obrigada mesmo, assim, por você ter vindo aqui, ter, enfim, esclarecido tantas coisas que eu acho que não são nem explicações não óbvias, sabe? Porque, no fundo,
Eu acho que todo mundo, em algum momento, olha para o padrão de sociedade e questiona, nem que seja naquela vozinha, assim, que a gente nem incentiva que aumente muito o volume, assim, no nosso cérebro, sabe? Em algum momento todo mundo faz isso. Mas é legal conversar com alguém que passou durante muitos anos um período de autodescoberta, de processo realmente de estudar para se entender melhor e ser feliz com você mesma, sabe? Que eu acho que é muito sobre isso essa conversa aqui. É você olhar para dentro de você e entender o que te faz feliz de verdade, antes de você sentir uma necessidade de pegar uma bandeira e levantar para o mundo dizendo, gente, olhem para a bandeira, não olha para mim não. Eu sou essa bandeira aqui, ó. Ela me representa. Então, eu acho isso muito importante, ter esse diálogo tão aberto. A gente teve um vídeo aqui no meu canal sobre Sex Life, a gente já fez uma live sobre Sex Life e as reações são sempre bizarras. A série foi renovada e as reações foram bizarras. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter diálogos abertos e mostrar que a gente está aqui para evoluir, para se entender e para conseguir ser feliz antes de qualquer coisa, sabe? Só ser feliz, deitar a cabeça no travesseiro e falar, ok, essa pessoa que está deitando a cabeça no travesseiro aqui, ela sabe quem ela é. E isso importa mais do que qualquer outra coisa. Então, queria agradecer de verdade pelo seu tempo e por você não ter se dobrado a síndrome do impostor e ter vindo gravar com a gente. Eu que agradeço mesmo o convite, porque especialmente vocês se definindo como 3 mulheres monogâmicas, vocês estarem abertas a discutir e a perguntar, a questionar, é muito importante para a gente dialogar mesmo, não é? Eu não vou dizer para vocês o que vocês têm ou não fazer da vida de vocês, nem o contrário, então eu agradeço muito que haja essa abertura de diálogo, para a gente aprender e trocar mesmo. Amei, Trocar maravilhosa. Também amei muito, aprendi Pensarei muito super. também, viu, Cíntia? Acho... É um assunto que me interessa muito, assim, conhecer como as pessoas vivem suas vidas e estão em busca da sua própria felicidade. Nada melhor que conversar com gente feliz, né? Bem Fiquem à resolvida. vontade, depois se quiserem conversar mais. Segunda temporada vem aí, Cíntia. Segunda temporada vem aí. Pode deixar. A gente vai no Wiki Cíntia perguntar coisas. Wiki Cíntia, exato. Tá ótimo, obrigada, gente. Imagina, gente que agradece muito. Beijo, Cíntia. Beijo. Eu espero que você tenha curtido esse papo muito legal. Acho que a gente aprendeu muito, cresceu bastante e principalmente ampliou os nossos conhecimentos sobre o que são os relacionamentos na sociedade em que a gente vive. Comenta aqui o que você achou do papo e não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de acompanhar o trabalho da Fê e da Vicky também, que semana que vem, sábado, estaremos de volta com mais um tema a ser discutido sobre o mundo das mulheres na cultura pop. Beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Tchau!